Fala, meu cabeçudinho, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal do Cabeçudo para vocês, trazendo as análises, trazendo os jogos, trazendo palpites, tudo do mundo do futebol, junto com o mercado de apostas esportivas. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, estamos indo rumo aos 300 mil inscritos, isso mesmo, quase 300 mil cabeçudinhos aqui junto comigo. Aproveita, curte esse vídeo aqui, vamos direto às análises dos jogos deste sabadão. E eu vou começar as análises com o jogo aí do campeonato alemão Bundesliga. Temos a equipe do Borussia Dortmund brigando por vaga na Champions League, jogando contra a equipe que está lá na zona de rebaixamento, o Holstein Kiel. Acho que fala dessa forma, né? Se a equipe do Borussia conseguir vencer, vai a 57 pontos, ultrapassa a equipe do Freiburg, empata com a equipe do Frankfurt e entra na zona de classificação da próxima Champions. Já a equipe do... esse daí já foi, né? Tá lá na zona de rebaixamento, esse daí não escapa mais. Borussia marcou 2 ou mais gols nos últimos 6 jogos, marcou 3 ou mais gols nos últimos 5, porém levou gols em 9 das últimas 10 partidas, mas acredito que não vai tomar gol da equipe do Kiel. Apesar do Kiel ter marcado gols nos últimos 6, marcou primeiro nos últimos 6 e marcou gols no primeiro tempo em 80%. Vai entender, né, como é que uma equipe dessa tá lá na zona de rebaixamento. A questão é que o não ambas tá marcando odd 2.05, isso mesmo, 2.05, para daí um não ambas marcam nessa partida. E na boa, pela necessidade do resultado do Borussia, o time do Kiel já lá pode se dizer rebaixado e a equipe do Borussia brigando por Champions, a minha análise é para apenas o Borussia marcar ou colocar assim, ó, ambas não marcam, porque se acontecer uma grande zebra, o Kiel venceu o Borussia fora de casa, mesmo sem o Borussia marcar gols, ainda assim bate a nossa operação, tá? E nesse jogo aqui, o bicho vai pegar. Por quê? Temos Freiburg contra Frankfurt. Eu acabei de citar essas duas equipes, porque são as duas equipes que estão à frente da equipe do Borussia. É o terceiro contra o quarto colocado, duas equipes que marcam muitos gols. Detalhe para o Freiburg, tomou mais gols do que fez, mesmo estando na quarta colocação do campeonato alemão. Já a equipe do Eintracht Frankfurt é o terceiro colocado, tem 65 gols marcados e 45 gols sofridos. É uma média altíssima de gols nos jogos do Freiburg. Os dois times têm média alta de gols, os dois times brigam por vaga na Champions. Acredito num jogo aí bem aberto, um jogo de muitas oportunidades, e a minha análise são mais de 2.5 gols, numa odd de 1.53. Outra análise para esse jogo pode ser trabalhar mercado de cartões, já que devemos ter um jogo aí um pouco mais pegado, já que é briga direta para a vaga na próxima Champions League. Temos aqui também um jogo do Campeonato Português. A equipe do Porto enfrenta dentro de casa a equipe do Nacional. A equipe do Porto é o terceiro colocado com 68 pontos e o Nacional é apenas o 13º colocado, briga mais por nada aí no campeonato. Qual é a análise para esse jogo? Uma vitória da equipe do Porto, que jogando dentro de casa, pegando uma equipe inferior, tem tudo para poder garantir uma vitória. A equipe do Porto, pelo menos um gol no primeiro tempo em 100% dos últimos 10 jogos. Mais de 1.5 gols nos últimos 4. O time do Nacional, pode olhar aqui, ó, tudo vermelhinho. Sofreu o primeiro gol nos últimos 4, não venceu nas últimas 4 partidas e levou gols em 90% dos seus últimos 10 jogos. Então aqui a minha análise é uma vitória da equipe do Porto. Vamos agora de final da Copa da Inglaterra. O Crystal Palace está numa grande final, enfrentando a equipe do City, que melhorou muito nos últimos jogos. Ó. O City não perdeu nenhuma das últimas 10 partidas. O Crystal Palace não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos. Esse jogo acontece em campo neutro, acontece em Wembley. E não perdeu 8 das últimas 10 partidas, mais de 1.5 gols nas últimas 4, mais de 1.5 gols em 9 das últimas 10 partidas. Qual é a minha análise para esse jogo aqui, gente? Mais de 2.5 gols, odd de 1.73. O City também está com um pouco de cabeça lá, pensando em garantir classificação na Champions, mas aqui a final é final, vai valer a vida para essas duas equipes. Para o City, que não vai conquistar nada nessa temporada, a não ser a Copa da Inglaterra, caso consiga vencer. A minha análise para esse jogo aqui, ó, cadê? Vamos botar aqui, Crystal Palace e Manchester City, Copa da Inglaterra. A minha análise são mais de 2.5 gols, inclusive é o palpite do cabeçudo para vocês, ó. Mais de 2.5 gols, odd de 1.76, colocando aqui uma unidade, que é a minha unidade de R$2.000, dá um possível retorno de R$3.520. Galera, mesmo que eu traga análise, mesmo que eu traga o palpite, joguem sempre com responsabilidade e o jogo é apenas, exclusivamente para maiores de 18 anos. E aí, você acha o quê? Você também concorda que vai ser um jogo de muitos gols ou vai ser um jogo mais pegado e um jogo talvez mais para a vitória do Manchester City?
Comenta aqui que eu quero saber. Mas a minha análise, mais de 2,5 gols. E para encerrar os jogos aí do nosso sabadão, temos Campeonato Brasileiro. Eu peguei aqui um clássico nordestino. Ceará jogando contra a equipe do Sport. O Sport que tá mal pra caramba. O Sport tem apenas 2 pontos em 8 jogos. O time não conseguiu vencer uma única partida sequer. A equipe do Ceará tá melhor, tá? A equipe do Ceará é o 6º colocado, tem 12 pontos, tem 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, marcou 9 gols, tomou 7 gols e vou cravar aqui, tá? A minha análise é uma vitória da equipe do Ceará. Eu até pensei em trabalhar ambas as equipes marcarem gols pela necessidade ali, principalmente da equipe do Sport. O Sport até que fez alguns bons jogos, mas no início do campeonato foi prejudicado pela arbitragem, mas também, tipo assim, no último jogo tomou um sacode da equipe do Cruzeiro dentro da Ilha do Retiro. A minha análise é uma vitória da equipe do Ceará, que começou muito bem o Campeonato Brasileiro, joga dentro de casa, tá no momento melhor e tem muitas chances de vencer a equipe do Sport. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês os jogos deste sábado. Aproveita e comenta aqui, ó, quem ficou comigo aqui até o finalzinho, comenta assim, ó, final para dar aquela fortalecida. Tamo junto, valeu, gratidão. Amanhã tem vídeo novo no canal para vocês. Hoje vai dar